surrealismo começou no período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Os países europeus foram os principais envolvidos na Primeira Guerra Mundial, sendo que essa ensejou a implementação do comunismo na Rússia, a Guerra Fria, disputa de poder entre União Soviética, atual Rússia e Estados Unidos. Por sua vez, a Segunda Guerra Mundial foi marcada pela queda do Muro de Berlim, em 1989, que representou a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e sua instabilidade política, ideológica e social, além do rompimento com o absolutismo monárquico na Europa. Esse contexto aplica algumas das tendências e posições da vanguarda. Com base nos questionamentos dos valores tradicionais, os artistas foram levados a maneiras diferentes de analisar e retratar a realidade, usando a arte como uma fórmula de válvula de escape a tanta dor sentida pela guerra. O grande marco de início do movimento foi o Manifesto Surrealista de 1924, juntamente com o surgimento das teses psicanalíticas de Freud, que falavam da relação e importância do inconsciente, sonhos, pesadelo, para a criatividade humana. O cinema surrealista tem seus princípios baseados nos processos oníricos, que foram desenvolvidos a partir do subconsciente freudiano, e surge das análises dos significados enigmáticos que se elaboram nos sonhos. As obras do surrealismo apresentam a importância de representar os processos do nosso inconsciente, do sonho e da alucinação. Por meio disso, as imagens reprimidas e os traumas vieram à tona. Surrealismo é entre os movimentos principais das chamadas vanguardas históricas, como o futurismo, cubismo e dadaísmo. O movimento desvirtuava a essência da linguagem e debilitam sua competência comunicativa, que diz respeito à capacidade que tem de se expressar, de maneira estranha, sentimentos e modos de comportamento. Foi um jeito de lutar contra os tabus da sociedade e fazer com que eles fossem excluídos, e em seu lugar, surgissem os encantos das coisas, dos objetos, que apareciam na vida social, quando se era livre das amarras da repressão. É possível afirmar que não só nas imagens cinematográficas assumiram um papel relevante na escrita dos filmes, mas também os procedimentos de estruturação dos textos visuais, que, a partir da sua originalidade, passaram a constituir um instrumento modelador mediante o qual se realizavam inesperadas conexões de componentes de diversas linguagens, fossem elas verbais ou não. O dadaísmo tomou a atitude de rejeitar os valores da civilização ocidental e dedicou-se à construção de um tipo de imagem que se baniam a analogias evidentes e colocava em seu lugar formas retorcidas, difíceis de ser reconhecidas. Os surrealistas foram herdeiros dessa tendência, puseram em prática a elaboração de formas e linguagens irracionais e processos do inconsciente. O cinema surrealista teve como maior propósito aproximar os espectadores dos filmes, e com isso resgatar a liberdade perdida pelo autoritarismo. Sendo assim, combinaram signos e imagens que não respeitassem necessariamente uma lógica ou linearidade, e sim os processos do inconsciente, como sonhos e sensações, com uma linguagem considerada estranha e surreal, não bem aceita pela sociedade da época. Um exemplo disso é o filme A Idade de Ouro, de 1930, dirigido e roteirizado por Luis Buñuel e Salvador Dalí. Obra esta que foi proibida na França entre 1930 e 1980. Outra obra cinematográfica dos mesmos é O Cão Andaluz, de 1929, que, assim como A Era de Ouro, obedecem a todos os princípios do Manifesto Surrealista de André Breton. É elogiado pelo mesmo, por apresentar o fluxo desconexo dos sonhos e a falta de uma continuidade temporal. Mas ao contrário da Era de Ouro, essa obra foi muito bem aceita pela população, e hoje é considerado um marco na história do cinema surrealista. Já a primeira longa-metragem surrealista, A Concha e o Pastor, de 1928, dirigido por Germaine Dulac e roteirizado pelo mesmo, junto com Antonin Artaud, tem como propósito relatar os fatos através do mundo interior. Em outras palavras, o filme foi produzido para que provoque emoções no telespectador, através da trilha sonora e efeitos visuais. O cinema surrealista ainda tem sua presença nos filmes atuais, na liberdade inatangível, na colagem e até mesmo no stop motion. Adereços esses inspirados em filmes, documentários e animações surrealistas, além daqueles propagados pelos principais cineastas, Luis Buñuel, Germaine Dulac, Salvador Dalí e Man Ray. As peculiaridades do cinema surrealista ainda presentes na sociedade moderna são imagens que misturam fantasia e realidade para explorar o subconsciente do telespectador, causando sentimentos como fascínio, medo ou agonia. O filme O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus mistura fantasia e misticismo para mexer com o subconsciente, muitas vezes fazendo o telespectador se perguntar o que é realidade, o que é sonho.
Em Animais Fantásticos e Onde Habitam, adaptado da obra literária de J.K. Rowling, o telespectador entra em um mundo totalmente fantasioso, onde criaturas das mais variadas espécies existem, e pessoas se tornam bruxos, podendo fazer qualquer tipo de feitiço, deixando um fascínio em quem assiste o filme. Já no filme Doutor Estranho da Marvel Studios, nos deparamos com cenários e efeitos visuais que vão desde portais até cidades invertidas,